Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Para continuar essa obra de amor, precisamos da sua colaboração. Para continuar recebendo esses sorrisos, essa alegria, esse amor, ajude-nos a sustentar essa obra. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria e gratidão que iniciamos então a nossa última transmissão do Seminário de Educação em Situações de Emergência e Respostas Humanitárias. Estamos aqui no nosso 4º dia de evento. Hoje pela manhã, todos os participantes do evento puderam compartilhar um pouco das discussões e das criações que fizeram nos pequenos grupos, conversando sobre projetos de intervenção em situações de crise. A manhã foi muito alegre, foi muito rica, e hoje a gente vai continuar, então, finalizando com a última mesa. Antes disso, eu gostaria de agradecer a todos que têm nos acompanhado pela transmissão, através do canal do YouTube, no canal da Fraternidade pelo YouTube, e contar que esse evento todo foi construído a muitas mãos, todos voluntários que vieram, às vezes até de longe de suas casas, para poder vir aqui não para participar, mas para servir em todas as equipes que foram necessárias para compor esse grande evento. E para que a gente possa sustentar espaços como esses e criar novos espaços de discussão em que a gente venha a construir redes e ideias para ajudar a espalhar sementes de amor no mundo, a gente precisa da colaboração de todos vocês para nos ajudar com os custos e com tudo que foi preparado amorosamente para esse evento. Quem está nos acompanhando pode contribuir através do site da Fraternidade. E quem está aqui também está convidado a colaborar. Doações voluntárias, espontâneas, são muito bem-vindas para que essa e outras ações possam ser efetivadas. Nós gostaríamos de agradecer também a outras organizações, tanto da Federação Humanitária Internacional quanto parceiros, que nos ajudaram na realização desse evento. Então, a Livraria Irdim, que fez grande parte das impressões que foram entregues aqui ao longo do seminário, a Comunidade Luz Figueira, que, como uma mãe amorosa, nos acolheu embaixo dos seus galhos, ao Exército Brasileiro, em especial a ESA, que está localizada em Três Corações, que nos ajudou grandemente com a infraestrutura das tendas onde aconteceram as células de debate, muitas das oficinas. Nós gostaríamos de agradecer muito imensamente pelo apoio, pela parceria da Pedagogia de Emergência, desde o início da sementinha desse seminário, e todos os demais convidados que estão aqui e que vieram, alguns doando a sua passagem para chegar, os círculos de hospitalidades, as escolas que participaram conosco,
com alguns dos seus representantes nas mesas de debate, nas oficinas. Então, para a gente é uma alegria enorme poder contar, de fato, com essa rede de apoio que já existe, já está em ação, para fazer com que projetos como esse, deste seminário, possam chegar a mais corações, a mais pessoas, tanto fisicamente quanto vocês que nos acompanham das transmissões. Então, nosso muito, muito obrigado a todos. Então, gostaria de convidar para estar conosco nessa última mesa de debate. O tema da mesa de encerramento é justamente criando redes de ação. Sabemos que nenhuma organização, muito menos nenhuma pessoa, tem a capacidade de intervir e solucionar as emergências e as crises humanitárias que viemos discutindo desde a quinta-feira até hoje. Sabemos que é a união que faz a força e que gera a possibilidade de que essas situações de crise, de contexto humanitário, de caos, possam ser solucionadas com a presença daqueles que também são parte dessa situação, são parte desses problemas. Eles carregam consigo as soluções em suas mãos. Então, a gente queria convidar aqui para participar um pouco e conversar um pouco com a gente sobre essas redes, essas possibilidades de ação. Bruna Kadlec, dos Círculos de Hospitalidades. Bruna Kadlec já esteve aqui conosco em outras mesas, é uma parceira já da Fraternidade, participou conosco das intervenções em Roraima. Seja muito bem-vinda, Bruna. E para continuar compondo essa mesa linda, eu vou chamar Pama. Coordenadora da Comunidade Luz Nova Terra e também da Escola Viva Parque Tibetano. Com muita honra também, chamamos um convidado que está vindo aqui para a Figueira a primeira vez, William Boldaquian. Seja muito bem-vindo. Valeu, William. William é presidente da Pedagogia de Emergência da equipe aqui no Brasil, também é diretor executivo do Instituto Família Barrichello e hoje vem falar conosco aqui sobre uma rede da qual o Instituto Barrichello faz parte, que é a REMS, Rede de Esportes para a Mudança Social. Então, seja muito bem-vindo, William. E para fechar a mesa, convido aqui Marianha. Marianha é missionária e coordenadora dos missionários da Fraternidade Federação Humanitária Internacional. Seja bem-vinda, Marianha. Bem-vinda, Marianha. E para mediar as conversas, então, convido o Anderson para estar junto da mesa. Maravilha, então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu já vou passar a palavra para o William, então, antes de sentar, o William vai compartilhar então um pouco suas experiências conosco. Eu ponho. Pronto. Então, a palavra é toda sua, Will. Poxa, mudaram. Não é esse, não. Gente, enquanto isso, então, eu vou contar uma história para vocês. Que essa garotinha aqui, a coordenadora dos missionários, ela ouve recados no universo e vai convidando as pessoas, né? Uma vez, quando eu estava no Chile, voltando de uma viagem, me perguntando o que era para eu fazer, recebi um e-mail bem na hora justa da Marianha perguntando assim: oi, irmão, tudo bem? Você não gostaria de ir para Roraima? Atuar como voluntário num abrigo para indígenas venezuelanos? E eu falei assim: Marianha, era justamente isso que eu estava precisando e eu nem sabia. Então, essa garotinha vai contar umas histórias boas para a gente. Bom, muito bem. Primeiro, eu agradeço muito de estar aqui com vocês. Está sendo dias assim muito especiais mesmo. Eu não sabia que, mais uma vez, eu fico repetindo isso, como isso aqui existe. Eu não sabia que isso aqui existia. Como pode isso existir? E isso existe, não é há 5 anos, não é há 10, como pode? Toda hora eu vejo um cantinho e falo: meu Deus, isso existe. Então,
Vocês estão muito de parabéns. É muito incrível isso, eu não sei explicar, ressoa em mim de verdade, assim, de um jeito que eu não sei explicar. Mas isso é bom, eu só sei dizer isso agora. Eu nasci na periferia, no gueto de São Paulo. Eu sobrevivi, enfim, a balas. Eu tive problemas na minha família de muita gente que foi para o crime. Pessoas morreram assassinadas e a minha infância foi um pouco marcada assim. E na periferia de São Paulo, num bairro chamado Vila Joaniza, Jardim São Jorge, na década de 80, a vida era muito, muito difícil. E eu fui criado pelos meus avós, né? Então eu tive ali uma avó que meditava, que orava, e eu lembro de sempre ir ali no pé da porta, assim, ver a minha avó ajoelhar. Eu não entendia, ajoelhada, eu não entendia o que era aquilo, mas eu ficava sempre olhando. E eu não sei, aquilo de alguma maneira chegou em mim, eu me sentia assim com essa proteção da minha avó Arminda, mineira, de Poços de Caldas. E fui criado pelos avós, né, nesse cotidiano da periferia, né. Meus pais se separaram muito cedo, porque eles eram moleques quando eu cheguei no mundo. Mas eu tinha, né, esse suporte da minha família. A gente era uma família muito pobre, tive que trabalhar desde cedo, né. No gueto, se você não trabalha, você se ferra, então você precisa trabalhar. E fui com 14 anos, já carteira assinada, trabalhando. Depois entrei num banco, ganhava bem. No banco, office boy, ganhava mais que meu avô, que era pedreiro. E aí ajudava muito em casa, então era essa rotina. E as coisas iam acontecendo. E aí eu, com cerca de 16 anos, numa comunidade cristã que eu participava, é uma outra história comprida. O pessoal que veio comigo de São Paulo veio escutando, né? Escutaram tudo. Mas, resumindo, eu fui parar na FEBEM. Não, na FEBEM não é que eu não cometi crime, só para deixar claro. Porque às vezes o português é complicado, né? Eu fui lá tocar violão com os meninos e tal, e me conectar com eles, né? E eu me perguntava que isso era um pouco do papel da igreja, né? E lá eu descobri o serviço social, eu descobri que eu queria entender as histórias daqueles meninos, e foram 10 anos, né? Saí do banco, e desde cedo fui ganhar menos, trabalhar numa ONG, num centro de defesa dos direitos da criança e adolescente lá em Interlagos, e a gente foi aprender, né? E lá eu descobri o papel da arte e o papel, né, das atividades físicas e esportivas. Então, esse é um pouco do lugar que eu falo. Eu trabalho bastante, vai lá. Bom, talvez eu tenha que ficar aqui. Bom, a Pedagogia de Emergência é uma organização que eu estou presidindo. Vamos ver se esse bicho vai. Bom, eu dirijo hoje um instituto chamado Família Barrichello, do piloto Rubens Barrichello. Lá a gente atende idosos, crianças. Nossa, são 31 locais de atendimento. Tem um trabalho com formação, de articulação de redes locais. Tem mais de 50 pessoas trabalhando. É muito intenso o trabalho. E eu gerencio os projetos de uma atleta chamada Magic Paula. Lá a gente também trabalha com fomento de política pública no Vale do Ribeira. A gente trabalha com atendimento também, desenvolvimento de tecnologia social. A gente também tem muita gente trabalhando lá. E eu tive a oportunidade de fazer umas capacitações na Argentina com o esporte e desenvolvimento humano. E eles gostaram do meu jeito e me mandaram para Moçambique. Me chamaram, na verdade, e eu falei, vou. E eu fiquei quase um mês lá fazendo capacitação em esporte e desenvolvimento humano. Então a gente tem um vínculo legal com Escolas Ocorrentes, que é uma ONG que o Papa Francisco criou. Mas afinal, o que é rede? Bom, queria desafiar a gente agora, só fazer um exercício, tá? Eu não sei quantos daqui, desde o dia que chegaram, tiveram a oportunidade de olhar o trabalho deste carpinteiro aqui. Então a gente vai parar agora, alguns segundos, tá bom? Talvez quase um minuto. E vamos observar essa estrutura que esse carpinteiro, que essas pessoas aqui construíram. Observe.
Muito bem. Eu não sei quantos, não sei o que vocês observaram, o que chamou mais atenção, né? Mas eu tenho plena consciência do que a gente está falando aqui, vocês têm já no coração há muito tempo. Talvez o que a gente vai fazer é só trazer um pouco mais assim, para a consciência. Está no coração, não tenho dúvida disso, né? Me chama muita atenção, né, quando a gente está falando, né, de rede, eu vou compartilhar aqui uma experiência, vou trazer algumas observações, né, do ponto de vista teórico, mas a gente está falando de rede de forma ou estrutura, né, digamos assim, de uma organização que é capaz de reunir pessoas, instituições, né, e isso tem um objetivo comum, né. Qual que é o objetivo comum desse nosso telhado aqui? Alguém sabe? Proteção, né? Então a gente tem um objetivo comum aqui. A gente tem uma estrutura, né? E ela é capaz de reunir madeira, barro, o que mais? Metal, ferro, parafuso, né? Cada um aqui tem uma função, né? Cada um aqui vem de um lugar. Então, esse, digamos assim, padrão de organização deste telhado aqui, ele precisou ser flexível, né? Alguns ferros precisaram ser cortados, outros parafusos, né, formados, né? Algumas madeiras, né, elas precisaram ser cortadas, medidas, né? Então, para a gente conseguir construir essa estrutura, né? A rede é um pouco isso. Na verdade, ela é muito isso, né? Ela é formada pelo diferente, né? E, do ponto de vista, quando a gente volta para as relações humanas e na relação das instituições, a gente fala que essa rede também é democrática, que ela é descentralizada, né, que ela toma decisão. Então, cada prego que está aqui, em algum momento, ele decidiu estar aí. Ele tomou essa decisão, ele existiu, e ele está cumprindo o seu papel. A madeira, o telhado, o barro, tudo. Então, na rede, cada um tem esse poder, né, de ter o microfone na mão, de ter voz. E a gente fala que na rede, a gente também tem autonomia, né? Então, cada membro é responsável. Não dá para o prego falar agora, não quero mais, não aguento, cansei, vou embora, né? Venta demais aqui em Cachoeira, não quero, essa chuva, essa tempestade, vou embora, tchau para vocês, né? A gente tem a decisão. Autonomia traz a compreensão de que eu tenho a capacidade de decidir, considerando o cenário, o contexto e tal, né, de escolha. Então, a gente tem essa estrutura que se forma, né, mas baseado na autonomia, né, nesse querer de cada membro. E isso não foi o que inventei, foi o Cássio Martinho, então eu queria compartilhar, né, esse autor que eu gosto muito. E de forma horizontal. Ixi, como assim horizontal, Will? Ninguém é mais que ninguém. Se a gente tirar um pedaço, uma barra de ferro que tem ali, que é piquititica, né, a gente causa uma grande desestrutura. Aqui a gente tem assim, algo que é muito importante. A consciência que vocês têm de interdependência, né? Então, essa relação é horizontal, né? Todo mundo tem o seu papel, todo mundo tem a sua importância. Então, isso é muito fundamental quando a gente trabalha em rede, quando a gente pensa a rede, né? Eu acredito que aqui já existe uma grande rede, né? Se uma pessoa está, né, dedicando o seu tempo para a oração, para a meditação, ela está mentalizando a sustentação desse objetivo comum. Se outra pessoa está no campo, né, atendendo alguém, fazendo uma brincadeira, está todo mundo, de uma maneira, interligado, né, fazendo esse papel. Por quê? Porque tem um objetivo comum. Tipos de rede. Eu queria compartilhar uma música com vocês que fala um pouco de uma rede. Técnicos, como é que é? Foi? Ó, Palma, qualquer coisa você me... Tem muitos tipos de rede, e esse foi só um exemplo, né? A gente pode olhar para... Dá para ouvir?
dizer assim: a família é como as cordas de um violão, cada membro tem um tom, mas juntos dão um som. A família é como as cordas de um violão, cada membro tem um tom, mas juntos dão um som. Ê mãe, ê mãe, ê pai, ê pai, As cordas têm o braço e a caixa, mas o que seriam delas se não fossem as tarraxas que esticam e afinam e nas cordas dão o tom? Todas juntas são capazes assim de produzir canção. Todas juntas são capazes assim de produzir canção. Ela, mãe, ela, pai, Não adianta esticar demais, e se deixar tão solta, o som também não sai. Por isso a família precisa equilibrar, cada um com seu papel, e vamos respeitar. Cada um com seu papel, e vamos respeitar. Ela, mãe, ela, pai, pai, ela, pai, ela, pai. Essa canção, né, a gente como assistente social e tal, né, tá atendendo a população, a gente precisa falar a linguagem do povo, né, e descobriu que as pessoas gostam também, mas ela faz esse negócio de família, né, e família quando eu olho para o violão, é a mesma coisa que eu estou olhando aqui para o teto, né, a diversidade aqui na nossa frente, né, ele... Eu vou tocar outra, deixa aqui, vou tocar outra. Então a gente tem nessa diversidade, na diferença, né, a construção. Assim como aqui, né, em comunidade Figueira, a diferença, né, tá clara aqui. A diferença na formação, a diferença nas referências culturais, nos idiomas, né? Não importa o lugar que a gente chegou, né? O importa é a gente compreender o nosso propósito, né? Então esse trabalho de rede, ele tem muito a ver com esse propósito, né? Com a compreensão que a gente tem, né? Isso é que vai fazer a grande diferença. Então, o tipo de rede vai ter a ver com como você compreende o porquê e para que você está aqui, né? Por que e você está aqui. E se você quiser atuar no mundo, se você quiser fazer algum tipo de transformação no mundo, a gente já sabe, começa na gente, né? Ponto. Mas algumas transformações, elas vão depender de muito mais gente. Sozinho a gente não vai dar conta. Então, quando a gente compreende quem a gente é de verdade, a gente vai ver que a gente é pequenininho assim, né? Nada, né? E esse nada, né, que a gente para causar transformação, precisa juntar com muito, que também não é muita coisa. Então, gente, a gente precisa buscar alguma força, né, em algo, né, que não está só em nós. Está em nós, mas está no outro. E como que a gente constrói esse propósito? Aí eu queria compartilhar mais uma música, e eu já estou mudando todo o meu planejamento da apresentação, mas que fala um pouco desse propósito, de por que a gente está aqui, né? E talvez alguns de vocês devam conhecer a história da lanterna, né? Volta, meu filho.
Foi? Acho que foi agora. Onde aperta esse danado? É que ele está solto aqui em cima. Mas eu vou dar um jeito. Vamos lá. Aqui, ó. Técnicos de som. Ele não está prendendo aqui em cima. Ó, vamos mudar assim, ó, aí o bicho não vai... Pronto, vai? O pessoal que está assistindo aí, gente, ao vivo, vocês estão vendo como que é TV. Gente... Por favor. Bom. E o meu tempo tá correndo. O meu tempo está correndo. Bom, beleza. Muitos conhecem talvez a Festa da Lanterna, mas a Festa da Lanterna, eu escutei ela há 10 anos atrás, e ela mexeu muito comigo, né, reacendendo, né, eu não diria reacendendo, que eu não sei porque uma luz brota daqui, eu falo isso com muita segurança, mas ela confirmou algumas coisas, eu diria, né, e a menina da lanterna me ensinou algumas coisas, eu queria compartilhar por meio dessa canção. Não sei quantos conhecem a menina da lanterna, eu vou apresentar para vocês desse jeito. Era uma vez uma menina caminhando pela estrada, em sua mão havia algo que muito iluminava. Era a menina da lanterna caminhando pela estrada, levando luz ao coração e a toda uma cansada. Mas uma vez aconteceu de forma repentina, um vento muito forte entristeceu a menina. Ela chorou, pois a luz se apagou. Mas a menina curiosa saiu a perguntar a todo mundo em seu caminho, querendo encontrar. Quero acender minha lanterna e aquecer meu coração, despertar a cada dia a luz da escuridão. De tanto procurar, cansada dormiu, e num monte especial a luz ressurgiu. E a menina se alegrou, pois a luz voltou. E a menina se alegrou, pois a luz voltou. Uma vez uma menina caminhando pela estrada, em sua mão havia algo que muito iluminava. Era a menina da lanterna caminhando pela estrada, levando luz ao coração e a toda uma cansada. Era uma vez uma menina caminhando pela estrada, em sua mão havia algo que muito iluminava. Era a menina da lanterna caminhando pela estrada, levando luz ao coração e a toda uma cansada. Bom, gente, desculpa aqui pela, enfim, eu queria falar desse, que acho que o grande desafio que a gente tem nas redes, e o meu tempo acho que já foi, a gente conseguir construir e trabalhar propósito, né? A gente conseguir de fato ajudar as pessoas a refletirem o tempo todo, né, sobre o porquê que a gente está aqui e o para que a gente está aqui.
A gente pode ter muita gente querendo fazer coisas. São experts, vão pensar, vão estudar, mas se a gente não tiver alma, a coisa não acontece. Acho que isso é o principal, né? Ter alguém que facilita o processo, que faz planejamento, né? Isso é importante? É importante. Mas a rede não para de pé se a gente não conseguir construir esse propósito. E aí tem uma série de questões que eu vou deixar, eu já falei com o Anderson aqui, tem o Chico Whittaker, que é um outro teórico, né? Um professor disse, se você vai dar uma aula e não dá tempo, pelo menos indica a bibliografia, né, para as pessoas. É de bom tom. Então, está aqui o Cássio Martim, o Chico Whittaker, vocês vão receber, ok? Como eu disse, a rede, né, traz a possibilidade da nossa força, né, e como criar e manter tudo isso, aqui é o Martim Baró, que eu deixo para vocês também. Né, a rede é como fogo. Né, e o pessoal do Brigadista aí sabe muito bem, o fogo é um processo. A gente precisa de 3 elementos para fazer o fogo acontecer. Né? Aí, o combustível, a gente tem um comburente, ou seja, isso aqui pega fogo, isso aqui é combustível, ok? O comburente, o oxigênio, por exemplo, é comburente. E a gente tem a faísca. Né? Então, o trabalho de rede depende muito dessas 3 coisas juntas. Né? A gente precisa desses 3 elementos para a coisa acontecer. Sem isso, não acontece. Isso é só uma brincadeira que eu inventei. O Martim Baró não falou isso. O Martim Baró falou isso aqui. Rede vai ter sempre o poder, vai ter sempre uma atividade, vai ter sempre uma identidade. O processo de grupo para existir é como fogo. Tá? Como fogo foi o que disse. O Martim Baró falou isso. Ele só acontece desta maneira. É assim que a gente vai conseguir desenvolver esses processos, né? Fortalecendo a identidade. Como fortalecendo a identidade? Quem somos? A nossa missão. A gente construindo a nossa mística, né? Com as nossas canções, com o nosso teatro. A gente precisa alimentar isso em cada encontro, com os nossos símbolos. Né? Poder. Você falou de poder, Will. O que é isso? Poder é conhecimento. Né? A gente tem conhecimento, a gente sabe algum tipo de serviço, a gente tem algum método, a gente tem pessoas, a gente tem instituições, a gente conhece alguém que tem alguma coisa. Então, o poder está relacionado a isso, recursos materiais. Então, a gente precisa identificar os recursos que a gente tem. E para acabar, você pode ter poder, você pode ter identidade, você pode ficar lá no monte orando, só que se você não tiver ação, o trabalho não acontece. Então a gente precisa realizar de verdade, né? A gente precisa entregar, a gente precisa ter algum produto, né? Alguma coisa, né? A gente apresenta algo, né? Algo tangível, algo concreto. Se a gente consegue entender que no nosso papel a gente fortalece, né, esses 3 pontos, com certeza, né, o processo, assim como o fogo, né, começa, a chama vem, isso, né, vai crescer muito e vai irradiar para outras pessoas e vai trazer mais pessoas para o trabalho e a coisa vai crescer. Aqui eu falo hoje em nome da Remes, né, a gente acredita no poder do esporte, a gente fala que a gente é feito para jogar, é feito para brincar. E nesse sentido, eu agradeço a oportunidade que vocês abriram aqui. Foi um prazer estar com vocês e a gente pode continuar essa conversa. Estou super à disposição. Vamos lá. Eu quase não tenho comido, os momentos têm sido de conversa, mas eu gosto muito disso, saibam disso. Muito obrigado, Will, pela parceria, por você estar aqui. É uma gratidão mesmo, inclusive poder saber um pouquinho mais sobre redes através de canções, isso sim é que é maravilha. Eu vou colocar aqui então a apresentação da nossa próxima convidada. Só um minutinho. Não sei se é aqui, mas qualquer coisa alguém vem aqui e ajuda. Então eu vou chamar a Bruna para conversar um pouco sobre redes, no tema dos círculos de hospitalidades. É aqui? Sim? Então vamos lá. Então, bom dia novamente. Eu queria, de novo, agradecer a oportunidade, a presença e também registrar que é um prazer e uma honra compartilhar a mesa, né, com pessoas tão queridas e tão inspiradoras. Não sei se vai dar certo ou não, se não der certo, tudo bem, depois a gente passa os vídeos.
e eu também nem sigo muito a apresentação. O que o William trouxe é extremamente importante e interessante para a gente começar a falar sobre rede. Principalmente 2 pontos que me tocam muito e que eu vou elaborar um pouco mais por meio da minha história e da história dos Círculos de Hospitalidade, que é a organização que eu fundei, que é a interdependência e o propósito. Então, como eu já tinha falado ontem, eu sou de Florianópolis, eu sou formada em odontologia. Então, eu comecei como dentista. Depois de alguns anos trabalhando como dentista, eu fui para o interior do Maranhão, para uma cidade chamada Imperatriz, para uma das regiões mais pobres do país, onde tem um dos maiores índices do que é chamado de pessoas miseráveis, ou seja, são abaixo da pobreza. E ali algo começou a se inquietar. Então, eu comecei a questionar qual que era o meu propósito, uma vez que eu encontro tanto sofrimento. O que a gente faz quando encontra as dores do mundo? E essas dores do mundo despertam algo dentro de nós. Então, foi isso que começou a me instigar nessa busca por propósito. E, se eu for resumir a história, eu larguei a odontologia, larguei uma carreira promissora para ir em busca desse propósito, desse fogo que queimava dentro de mim, e era um fogo de devoção integrado com um chamado para o serviço. Passando, né, já que a gente não vai ter muito tempo... William, tem um passador? Então, em 2012, a guerra síria começou a se agravar e eu fui me voluntariar para ir para um campo de refugiados, o Zátari, na Jordânia. E é claro que eu não fui chamada, porque eu não falava o árabe, não tinha experiência nenhuma, mas eu fui me preparar. Então, eu entendi também que só o fogo, só esse desejo de servir, ele não era suficiente. Que ele tinha que vir acompanhado com uma preparação, com conhecimento e também com experiência, que vai de encontro com o que o Frei Luciano compartilhou ontem, que não é somente responder a uma crise humanitária com boa vontade, que a gente pode causar mais dano do que realmente aliviar o sofrimento e ter ações práticas do que a gente possa fazer. 2015, quando eu voltei para Florianópolis, depois de ter morado alguns anos fora do Brasil, eu descobri que existia uma comunidade árabe na minha cidade e que eles estavam recebendo refugiados sírios. E aí eu fiz aquela pergunta, né? Como que eu posso colaborar? O que eu posso fazer diante dessa situação? E essas perguntas, elas são guiadas, são norteadas por 2 princípios que eu busco seguir. Que é como que eu vou trançar nas minhas ações o propósito, e nesse caso, o propósito seria como que eu vou desenvolver projetos e uma resposta humanizada, então trançar políticas públicas, ações e uma atitude humanizada nessa resposta. E também como que eu vou sustentar o meu coração aberto e a minha mente sana diante de tanto sofrimento. Porque entrar num campo de refugiados, entrar numa zona de pós-conflito, ela também demanda esse preparo interior. Então, não é somente um preparo de conhecimento, mas é um fortalecimento interior para a gente conseguir sustentar um estado sano, mas também com o coração fluindo amor diante dessas situações. Então, quando eu comecei a conhecer as famílias e eu identifiquei essa necessidade nas mulheres do português, do ensino de português, porque elas não estavam aprendendo, eu fiz aquela, como tem um ditado chinês, que a caminhada de 1000 léguas ela começa com o primeiro passo. Então, o primeiro passo foi comprar um quadrinho, um quadro verde pequenininho, ir até as casas das famílias que eu estava conhecendo e começar a ensinar o português. E esse foi meu primeiro passo. E a partir desse passo, quando a gente que sente dentro de nós um propósito que chama para algo maior, entende que quando a gente diz o sim, e é um sim de alma, as portas começam a se abrir, esse sim vai ganhando vida e vai formando essas redes, e isso a coisa meio que perde o controle. Então, desse primeiro
quadro de uma primeira aula ensinando bom dia, boa tarde, para pessoas que nem conheciam o nosso alfabeto, a gente se transformou numa organização sem fins lucrativos e hoje a gente atende regularmente mais de 15 nacionalidades e desenvolve uma gama de projetos em Florianópolis e outros locais também. Então, a nossa organização, eu gosto de falar que, antes de ser uma organização, a gente é um movimento pela humanização de refugiados e imigrantes. Porque, como já vem sido falado ao longo desses dias, desses encontros que a gente vem conversando, nós vivemos a pior crise humanitária. É uma crise sem precedentes e a tendência é piorar. Isso a gente pode observar com os números, como foi colocado, hoje existem mais de 70 milhões de pessoas forçadas a se deslocar, que tiveram que sair dos seus lares, abandonar sua terra natal, sua identidade, sua história, sua família. E esse número, ele inclui somente pessoas que tiveram que se deslocar em função de guerra, conflito e perseguição. Ele não inclui aqueles que foram deslocados em função já da mudança climática, desastres naturais. Se a gente adicionar esse número na equação, ele toma uma proporção que é muito difícil de compreender, porque são realmente milhões e milhões de pessoas. Então, quando esses dados, esses números são muito altos, a gente fica até com medo, a gente se sente pequeno e vai perguntar o que eu vou fazer diante disso. Então, é esse primeiro passo, é perguntar o que eu posso fazer dentro do meu ambiente, como é que eu posso contribuir de alguma forma. E assim, então, nasceu o Círculo de Hospitalidade. A missão do Círculo de Hospitalidade que a gente coloca é resgatar a cultura da paz e da hospitalidade em tempos de intolerância, em tempos de violência contra o outro. Porque essa crise humanitária, ela veio acompanhada de uma narrativa extremamente perigosa, porque ela retrata e trata o refugiado, o imigrante, como uma ameaça, como um problema. E enquanto a gente continuar alimentando essa narrativa, as crises vão somente acentuar. A gente não vai conseguir aliviar o sofrimento alheio, a gente não vai conseguir, fechando fronteiras, aliviar qualquer forma de crise humanitária. Então, eu vou falar brevemente da organização. A gente segue alguns valores e princípios, que são esses valores colocados em ação, da compaixão, do serviço abnegado, da interconexão, do amor. E esses valores em ação, junto com essa ação em consciência, com consciência, ela molda tudo aquilo que a gente faz, todo projeto, seja ele uma roda de conversa com imigrantes e pessoas da sociedade, seja ele um planejamento de um projeto maior, como agora a gente também projeta, planejando uma ida a Angola. Então, já possibilidades de rede nesse momento. Ontem eu já fiquei falando de hospitalidade, então não vou entrar nessa questão. Tudo que a gente faz, tudo, desde o princípio, ele só aconteceu por meio de redes, por parcerias, por pessoas que colaboram e que doam do seu tempo. Então, tudo que a gente faz é voluntário também. E essas pessoas foram formando essas redes de conexão, onde cada um consegue identificar o seu propósito, ou então ver propósito na organização e se identificar com a forma como a gente trabalha. Então, enquanto eu estou aqui hoje, a gente fez nesse final de semana um dos maiores eventos da organização do ano, e eu só pude sair de lá e estar aqui, porque a gente tem uma equipe que trabalha em rede e a gente confia nessa rede. E esse evento, não sei se vocês lembram, na sexta-feira à noite passou um vídeo da Missão Líbano, que foi de um orfanato. Esse orfanato chama Mohan. Nesse orfanato existem 40 crianças sírias. Então, esse evento que a gente fez foi para levantar recursos para sustentar o orfanato pelo próximo ano. Então, também, como, de novo, o trabalho em rede ele é necessário. E essas redes, elas também transcendem o nosso espaço territorial.
Então, existem diversas formas de colaborar, principalmente hoje, num mundo em que a internet possibilita que a gente se conecte de outras formas e não somente a presença física. É como também que a gente pode entender essas redes virtuais, as redes físicas, as redes espirituais que nos sustentam nesse trabalho, e como que a gente vai poder manter essa rede atuante e conectada e ativa. Então, aqui mais algumas fotos dos nossos voluntários. Então, alguns dos nossos projetos. Nossos projetos, como foi colocado, ele tem propósito. Fazer um projeto sem entender a situação e sem entender o que a gente quer realmente alcançar com isso, ele acaba se perdendo no vento. Então, a gente tem um propósito que guia tudo aquilo que a gente faz. Então, esses projetos, os primeiros são os círculos de português. Então, a gente cria espaços para ensinar português. O que a gente percebeu é que não é somente português que é ensinado. Nesses espaços em que a gente tem, às vezes, pessoas, como eu falei, de 15 nacionalidades diferentes, é um espaço onde as pessoas se conectam, onde se forma um senso de comunidade, onde as pessoas se sentem acolhidas. E esse espaço ele é extremamente importante quando pessoas que chegam de outros países, necessitando desse acolhimento, que é a mente que entende o problema, o coração que se abre, o braço que acolhe, que abraça, que acalenta. Então, como eu estou com o tempo também já quase ultrapassando, além dos círculos de português, a gente também tem os círculos criativos, que são oficinas de pintura vitral de mandala em vidro. Então, são grupos com mulheres falantes de árabe e mulheres venezuelanas. Tem o projeto Somos Protagonistas e tem um vídeo para passar sobre o projeto, para a gente poder entender um pouco melhor. Pode passar? Vocês estão com um vídeo aí para passar? Foi um seminário que a gente realizou em março e a nossa proposta foi criar um espaço para que as mulheres pudessem ocupar o seu lugar de fala, então da gente não falar por elas. E a gente teve então 2 mulheres sírias, 2 mulheres venezuelanas e uma colombiana no Ministério Público Federal partilhando das suas histórias, e foi um evento muito bonito e o projeto continua. Algumas das nossas mulheres protagonistas. Tem um outro projeto nosso que é a Feira Multicultural Unindo Mundos, Aproximando Culturas, e tem um outro vídeo também que conta um pouquinho mais desse projeto. A Feira Multicultural Unindo Mundos, Aproximando Culturas é uma iniciativa da organização Círculos de Hospitalidade e ela tem o propósito de aproximar a sociedade de acolhida das comunidades refugiadas e imigrantes, com a intenção, então, de formar um espaço para a integração, para a conexão, para amizades, além de ser também uma oportunidade para gerar renda para essas famílias que buscam refúgio e novos começos aqui na nossa cidade. Nesse tempo em que nós observamos cada vez mais o sentimento xenofóbico e a intolerância crescer
em nossas sociedades, polarizando e segregando as pessoas, a gente acredita na importância de criar esses espaços de aproximação e do diálogo intercultural para realmente transcender os muros que falsamente nos separam, para que a gente possa nos dar conta que nós fazemos parte de uma única humanidade. Então, além desses projetos, um outro eixo de atuação que a gente tem é conscientização, que é por meio de palestras, de oficinas, que é justamente conscientizar as pessoas sobre a crise humanitária e como que cada um pode se engajar e pode responder. Porque o que a gente também observa hoje é uma indiferença, é de acreditar que a crise está acontecendo lá e o que eu tenho a ver com isso. E esse nosso convite é de entender que quando a gente realmente compreende que nós fazemos parte de uma única humanidade, eu tenho tudo a ver com isso. Que faz parte da nossa responsabilidade acolher, integrar, ou pelo menos tratar bem essas pessoas. Porque nada diz que nós estamos imunes a passar por isso. E não somente por essa situação, mas por a gente entender de verdade que a gente tem um propósito nesse planeta. E que esse propósito no planeta está muito conectado com o cuidado. Então, esse resgate do cuidar da terra, de tocar a terra, o cuidado com o outro, de olhar para esse outro, seja esse outro um outro distante, um estranho, um desconhecido, seja esse outro quem está do meu lado e que muitas vezes a gente também passa despercebido. E outro eixo de atuação são ações internacionais, que a gente já passou também por diversos países, atuando em zonas de fronteira, em campos de refugiados. E a gente tem uma boneca, que é a boneca Zola. Zola é um nome Zulu, que significa a pacífica, então é uma forma também da gente, por meio da confecção da boneca, gerar renda para a organização, mas também falar sobre diversidade, sobre inclusão, sobre representatividade e sobre multiculturalidade. Vou passar aqui. Tem as informações da organização, e só para fechar, que eu sei que eu já passei do meu tempo também, quando a gente se sente pequeno diante desses problemas do mundo, quando a gente sente que não tem nada para fazer, o que eu gostaria de sugerir para cada um de vocês é acalmar, se conectar no coração e ver o que pode ser feito. O que eu posso fazer nesse momento? E tem uma frase do Dalai Lama que me toca muito, né? Se você se acha muito pequeno para fazer algo, tenta dormir com um mosquito. Então, de como que a gente pode também, por meio dessas redes de conexão, que a gente acabou não falando tanto, nos articularmos num propósito, numa visão, para vislumbrar um mundo diferente, um mundo que realmente possa acolher, que possa realmente cultivar o cuidado para com o outro. Porque, como eu estava falando ontem, quando a gente se contrai no medo, né, quando as nossas fronteiras individuais, coletivas e territoriais se contraem no medo, a gente perde uma oportunidade muito grande. E a prática da hospitalidade vem me ensinando que a expansão desses círculos cria espaço para generosidade, para amizade, para o aprendizado, para o amor ao próximo. E tudo isso é uma via de mão dupla. E como quando a gente fala em redes, incluir refugiados e imigrantes, porque eles carregam no seu corpo, sim, os traumas e as dores do refúgio, mas eles também carregam dentro de si as sementes da resiliência e da coragem, algo que a gente precisa aprender muito com eles. Então, agradeço. Muito obrigado, Bruna. Gratidão imensa por essas experiências, né? Acho que são experiências de esperança e de sim, eu posso. Então, eu gostaria de passar
a palavra para a nossa querida Pama, que sim pode compartilhar um pouco conosco de suas experiências de rede. Então, demais, não é? Nós somos demais, não somos? O que nós vivemos esses dias foi demais, não foi? Eu não sabia que eu era tão flexível. Quem não disse isso, Piaci, esses dias? Eu não sabia que eu era tão criativo. Nossa, eu não sabia que eu tinha essa alegria. Nossa, até esqueci do meu reumatismo. Eu tinha hérnia de disco, disse um jogando vôlei. Eu tinha. Você sabe que eu tinha hérnia de disco? Então, que mágica é essa? Vamos embora para casa e vamos desconectar disso, dessa rede de amor. O que é a rede de amor? É a unidade da vida. O que é a rede de amor? É o V com V maiúsculo acontecendo a partir da presença real de cada um de nós. Então é demais, não é? Está todo mundo assim, ai, será que eu vou me desconectar? Ai, como é que eu vou fazer? Vou voltar para o meu trabalho? Ai, eu não tenho tempo para fazer o que o Will faz, não tenho tempo. Ai, Reinaldo, queria tanto para Moçambique, mas não posso. Tenho 2 filhos para criar. Ai, não sei o quê. Não é? Círculo de hospitalidade. Nossa, como eu queria ir lá, Bruna, mas não tenho tempo, não vou conseguir. Aí eu vou me perder disso de novo. Não. Existem 2 realidades inerentes à nossa própria natureza, que se nós nos apossarmos disso, como seres conscientes que somos, nós não só não vamos sair dessa rede, como vamos ser células ativas da sustentação dessa rede de amor que já existe e que só aguarda espaço para pulsar nesse plano. Quais são? Uma vem por uma informação fisiológica básica. Respirar. Outra vem por uma informação que deu um boom no planeta, lá para 1400 e pouco, quando um ser chamado Giordano Bruno, intuitivamente disse assim, espera aí, o sistema não é geocêntrico, o sistema é heliocêntrico. Aí disseram assim, fala isso não, você vai morrer queimado. Eu não sei se vocês sabem, mas ele foi até a fogueira dizendo, se o meu conhecimento não pode viver, eu morro com ele. Isso é simbólico para a gente. Quanta coisa está... Como a gente tem morrido, né, porque a gente não tem vivido com V maiúsculo. E o que o Giordano Bruno, na época, promoveu? Ele disse, eu não sei provar, mas eu sinto, não sei se na época usavam a palavra intuição, nem se lá na Itália daquela época isso acontecia. Ele disse, o sistema é heliocêntrico. A Terra, para ser, se sustenta em 2 movimentos. Ela gira em torno dela e gira em torno do Sol. Ela gira em torno dela e ela gira em torno do Sol. Ela gira... E queimaram ele por causa disso. E o que era uma característica daquela época? Uma grande miséria, onde muitas coisas estavam num lugar e nada em outros. E a história da Idade Média ficou aí, talvez como uma das grandes crises humanitárias, né, da evolução humana. Mas tinha um ser naquela época chamado Galileu, e ele disse, está certo, ele está certo. E Galileu era um matemático, um físico. Vai, Galileu, então diz. Ele falou, não posso. Porque se eu disser, eu vou morrer queimado junto com ele, porque a minha teoria ainda não está provada. E 22 anos depois, Galileu provou que Giordano Bruno estava certo. E o que mudou? A Terra gira em torno de si mesma e em torno do Sol. Em torno de si mesma e em torno do Sol. E nós, humanidade?
giramos em torno de nós mesmos e em torno do Sol? Ou só estamos girando em torno de nós mesmos? A rede é sustentada naturalmente, se a gente pegar essa lei, porque isso é uma lei da vida. Não é invenção de ser humano nenhum, isso é uma lei da vida. Que diz, para que a vida se cumpra, existem dois pulsos, eu e o algo maior que eu. Eu e algo maior que eu. Então a Terra se reconhece e reconhece o cosmos. E aí ela sustenta uma abundância de possibilidades. Não há escassez, não há falta, porque ela não sai do todo. E ali tem uma máxima que diz, não há o que não seja necessário que Deus não tenha criado. Olha, quanta gente, quantos dons, quantos talentos, quantas possibilidades. E por que está faltando? Então eu vou deixar essa informação histórica como uma reflexão para nós. O que faz eu sair da rede? A falta de tempo? A falta de dinheiro? A falta... Ou será que eu estou girando em torno de mim e em torno do planeta? Ou eu estou só girando em torno de mim, dizendo aquela frase, quando eu tiver, quando eu for, quando eu puder, quando eu... Fica como reflexão. A segunda é que para que a vida seja, existe um pulso que é marcado por duas palavrinhas mágicas que nos sustentam na realidade inteira. Que nos sustentam, como disse foi Luciano ontem, na vida maior, na vida com V maiúsculo, que é, para que eu seja, eu preciso inspirar e expirar. Inspirar e expirar. Já acontece que no nosso planeta, inspiração virou ação de artista. A gente só usa a palavra inspiração quando alguém está fazendo uma arte que a gente chama de uma arte exclusiva. Só que a vida é uma arte inclusiva, sustentada por uma inspiração. Nós somos sempre inspirados. Nós estamos sempre conectados. E por que não percebemos? Será que estamos inspirando rápido para chegar aqui fora mais rápido? Ou será que inspiramos uma vez só e expiramos tantas vezes que ficamos tontos? Vocês sabiam que um dos efeitos da síndrome do pânico, um dos sintomas, aquela formigação labial, o endurecimento, a taquicardia, é por excesso de expiração? Então, como é que a gente vive? Vocês já viram as pessoas da capital? Como é que elas vivem? Não, peraí. Não, estou indo ali. Não, agora não. Oi, tudo bem? Ó, fulano. Ó, Joãozinho, mamãe deixou um sanduíche para você na geladeira. E aí, chegando. Isso tudo é expiração. E à noite, ela chega em casa e faz assim. Só que esquece de inspirar. E acorda amanhã sem inspirar. Então nós estamos aprendendo a viver sem a nossa presença. Vocês viram o que acontece quando a gente é presente? Porque a presença que nós somos não é com P minúsculo. A presença que nós somos, cada vez que nós inspiramos, ela é reveladora. Ela nos joga no infinito, ela nos joga no eterno. Aí todos esses conceitos deixam de ser teoria. E todo sonho da humanidade deixa de ser uma utopia. Então,
fica aí para todo o grupo esse exercício de casa tão simples de fazer. Quando começarem a sair daqui hoje, se perguntem se quando você levantar dessa cadeira, você vai inspirar, perceber dentro, expirar, perceber fora, e esse pulso dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, vejam só, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora. Experimentem viver assim para ver o que vai acontecer. Fica aí o meu convite e a minha convocação para vocês. Gratidão. Gratidão imensa, Pama. Obrigado por você existir. Então, passo a palavra para a minha coordenadora, Marianca, coordenadora dos missionários da Fraternidade Federação Humanitária Internacional. Então, uma das coisas que eu mais vi aqui nesse espaço esses dias foi isso. Dentro, fora. Dentro, fora. Dentro, fora. A maior alegria quando a gente estava fora. E a maior inteireza quando a gente estava dentro. Foi lindo demais esse seminário. Ele está sendo lindo demais. Ele realmente é uma semente de amor, não é? Eu queria pedir uma imagem para o Felipe. Ajuda aí, Felipe e a Mariana. Nós estudamos durante esses dias a possibilidade de compreender esses corpos, né? Nas nossas oficinas, a gente lembrava sempre de que... Chega aqui, Anderson, fica na minha frente, por favor. Se eu estiver diante do Anderson, esteja ele em que situação estiver, eu não posso me esquecer de que ele é um corpo físico etérico, um corpo emocional, um corpo mental e um corpo divino, né? Então, esse respeito que a gente viveu esses dias, a gente precisa gravar, que a gente vai ter que sempre estar diante do outro dessa forma, lembrando disso. Isso precisa estar assim, como um código de barras no nosso coração, que eu não estou só diante daquilo que eu estou vendo. Tem coisas que eu estou vendo que eu nem imagino que precisa ser considerado. Então, quem é que vai considerar isso? Quem é que vai sair daqui e fazer esse exercício de estar com o outro apesar de qualquer coisa, na maior inteireza? A gente tem uma instrução, né, Felipe? Do mestre. Tem uma frase do mestre que diz respeito a todos nós. Todos nós. Poderíamos ler juntos? Inspiramos. Não viemos ao mundo para fazer o que os outros fazem. Não viemos para fazer um pouco melhor o que os outros fazem. Viemos para fazer o que só nós podemos fazer. Trigueirinho, 31/12/2002. O pensamento do dia daquele dia. Que isso tem a ver com a gente? Não viemos para fazer um pouco melhor o que os outros fazem, mas para fazer o que só nós podemos fazer. Quem somos esse nós? Todo mundo é?
É com a gente, né? É com a gente. Esse nós é com a gente. E é a gente que vai ter que fazer. Combinado? Então a gente viveu assim, desde 2014, uma possibilidade de juntar bastante nós, vários, os que vieram fazer. Eu tenho a impressão que, através da vivência missionária, não é? Que foi 2014, assim, na linha do tempo, foi a primeira missionária, a primeira vivência missionária que a Fraternidade Federação Humanitária Internacional produziu. Naquela vivência tinha 6 participantes, mais os missionários que estavam fazendo aquele trabalho. De lá para cá, a gente tem feito muita, mas muita força interna para encontrar esse nós, né? Todos nós que estamos aqui respondemos a um chamado missionário, né? De compreender um pouco mais como a gente educa, como a gente como a gente vive em cima desse planeta, não é? Todo mundo respondeu a isso. E só que tem uma parte que ela é muito prática, né? Como que a gente se torna um missionário? Felipe, volta àquele primeiro. Nós temos uma condição física, não é? Material, visível, que deu para ver aqui esse monte de talento, né? Gente respondendo, né? Rapidamente, aprendendo rapidamente. Agora, aquele sol que está lá em cima, que é aquela parte que a gente desconhece, né? Muitas vezes a gente fala, não, como assim eu sou Deus? Né? Como assim eu sou Deus? Mas essa parte está aí, dentro de nós, né? E foi com ela que a gente contou, não foi, gente? Para fazer tudo o que a gente fez, né? E é com ela que a gente conta nas vivências missionárias. Porque, para falar em rede, a gente tem que chegar em algum lugar, não é? Onde esteja o sofrimento, onde esteja o meu irmão precisando de mim. E como que a gente inventava, então, os missionários? Né? A gente atraía e atrai com as vivências missionárias. Uma vivência missionária nasce espontaneamente, né? A gente pensa assim, bom, então o que será a vivência de novembro? E ela salta num sonho, salta num símbolo, e a gente vai construindo isso. E de repente, a gente põe lá no portal e aparecem os candidatos a missionários. Através da vivência missionária, a gente pode colocar aqueles corpos em ação, sair daquilo, como é, Pama? Em torno de mim mesmo, só para mim mesmo, só em torno de mim mesmo, né? Fica tonto, fica desequilibrado, com labirintite. Então, o que é a proposta da vivência missionária? A gente sair disso rápido e aprender a fazer. Então, para falar com imagem e som, só um exemplo do que a gente vive dentro de uma vivência missionária, que tem várias pessoas que já passaram por vivência missionária. E esse daqui, né, depois da vivência missionária, foi lá para Roraima. Então, é uma possibilidade você colocar esse eu sou a seu serviço, desse aprendizado, de você sair do entorno de você mesmo. Então, no mês de, não sei se foi setembro agora ou outubro, a gente começou a receber
uns sinais de que tinha que lidar com a educação. Aí veio uma escola, falou uma coisa, veio outra escola, pediu outra coisa. E a gente ficou entendendo que o tema ali era a educação. Então, a gente montou uma vivência missionária para atender as escolas da comunidade. Esse propósito de atender a comunidade está inserido dentro da missão permanente Carmo da Cachoeira. Aqui onde a gente está, geograficamente, é a sede, não é? Carmo da Cachoeira é a sede desse trabalho. E lá, na cidade, a sede da federação. Então, faz parte do trabalho da federação formar os missionários e tomar conta de todo o entorno. Então, a gente resolveu dar uma contribuição para as escolas. Vejam o que aconteceu nessa vivência. Nós fomos procurados este mês por 3 escolas ao mesmo tempo e entendemos que a vivência missionária de setembro deveria reunir os esforços para atender às necessidades da educação de uma forma como vivência e também mais ampla. Éramos mais ou menos 26 pessoas. Esses missionários foram divididos em grupo durante esses 4 dias, né, para realizar essas ações nas escolas. A Escola Parque Tibetano Arte e Educação, ela é gerenciada pelos educadores da comunidade Luz Figueira. Lá nos juntamos aos pais, aos alunos, aos professores e juntos construímos brinquedos novos, refizemos e restauramos brinquedos que já existiam, fizemos reparos nesse espaço externo que é utilizado pelas crianças no dia a dia e ficou tudo muito lindo e colorido. Na escola Pedro Mestre, nós pintamos alguns ambientes a pedido deles e na Escola Municipal Dr. Moacir de Rezende, 89 alunos do ensino fundamental se juntaram a nós. Nós quisemos levar a eles o tema do meio ambiente. Plantamos árvores, arbustos e muitas flores ao redor da quadra da escola. A 46ª Vivência Missionária, né, de Carmo da Cachoeira, agora de setembro, cumpriu o objetivo que seria revitalizar escolas e corações. Yeah. E eu queria dizer para vocês que não tem nenhum mistério. A gente se junta nas vivências a partir de um objetivo central, não é? E aí vão chegando as pessoas. E o trabalho vai se manifestando e a gente vai se conhecendo e a gente vai se formando, né, entre si. Essa é a característica da vivência missionária. Ela é possível a todos, ela é necessária para a gente não chegar no campo despreparado. E isso, a gente queria dizer que tem um convite aqui para todos que quiserem, né, ir lá no portal e sempre consultar quando é que vai ter uma vivência missionária aqui. E dentro dessa formação, né, que a gente está assumindo na fraternidade, nós tivemos recentemente as consagrações missionárias, não é? E esse grupo se estreitou e vai se fortalecer para que a gente possa levar adiante a academia missionária, que será um programa de vários módulos
desde o primeiro até o último, para a gente ficar assim, cada vez melhor, cada vez mais preparado para ir para o campo, fazer o que precisa fazer, né? Então, dentro dessa possibilidade que a gente tem, dessa formação, dentro da vivência e dentro da academia, a gente lembra um pouco uma refugiada. Uma refugiada de mais de 2000 anos. Ela precisou fugir para o Egito para salvar o seu filho. Era uma família real, mas ninguém sabia, né? E ela precisou sair com muita coragem para salvar essa criança, graças a Deus, né? E aí tem uma lenda que conta que ela tinha um burrinho. Ela ia diariamente pegar água no poço, e lá tinha muitos cavalos, muito lindos, muito bem tratados, mas tinha lá um burrinho que era sujo, preguiçoso, não queria se juntar ao grupo, né? E aí Maria viu aquilo e falou: nossa, como você é lindo. E aquilo dentro do burrinho fez um trabalho, né? Nossa, como você é lindo. E afagava, conversava com ele quando o encontrava. E ele ficou se apaixonando por aquele ser, né? Cada dia mais. E Maria convenceu José de comprar esse burrinho, né? E levar para si, para a família, porque ela tinha muitas tarefas e difíceis tarefas. Então José comprou o burrinho, e esse burrinho foi que fez toda a trajetória, né? Levou o filho dela e ela até o lugar onde ela iria se refugiar com segurança. Então, esse burrinho, o que ele recebeu de Maria? Né? Ele era sujo, não confiava nele, não prestava atenção nas coisas que ele sabia fazer, né? Para mim, esse burrinho é o exemplo do missionário. Porque todos nós temos esse lixo orgânico, né? Espalhado para todo lado, que alguém tem que vir juntar, fazer o composto e transformar a vida da terra, não é? Então, uma vivência missionária, uma vivência como essa, que nos foi dada, né, nesses dias, o que faz com o nosso burrinho? Transforma, né? Transforma. Então, eu tenho a impressão que esse acolhimento que esse burrinho deu para essa refugiada, para essa família de refugiados, é um pouco um exemplo do que a gente tem que fazer nos campos de Roraima, né? Em Brumadinho, em todo lugar que a gente for, em cada missão. A gente se lembrar que a gente é um burrinho, mas passível de transformação. Então, se a gente se deixar transformar, a gente também cumpre a missão, né? E como foi que esse burrinho se transformou? Com que elemento? Né? O amor de Maria. E quem era ela? A mãe do amor. A rainha, né? Então nós temos essa divindade dentro de nós, não é? E é com ela que a gente precisa contar para aprender de transformação, para deixar de ser burro. Né? Para deixar de ser burro e sair cavalgando, né?
fazendo o que precisamos fazer. Então, essas vivências, a própria vivência missionária, a academia, é só um percurso, é a margem que o Anderson falou outro dia. O rio precisa de margens para poder chegar, né? Então, essa é a tarefa da fraternidade, descobrir todos os nós que podemos fazer, que estão por aí pensando que é burro, né? Essa é um pouco a nossa tarefa. Com tudo isso que a gente viveu aqui esses dias, e por falar em burro, a gente teve uma vivência missionária que, quando ela surge assim, a gente vai percebendo o que é para fazer, né? Então, teve uma que a gente dedicou ao reino animal. E ela foi muito linda, porque nós fizemos biscoitos de cães, 2.322, para levarmos no Parque Francisco de Assis, que é uma afiliada nossa, que tem em Lavras, que acolhe mais de 400 cães. Vocês querem ver? Eles querem. Felipe, nós estamos na 45ª Vivência Missionária, aqui em Carmo da Cachoeira. E a nossa tarefa como missão de hoje é produzir, neste segundo dia de vivência, aproximadamente 1.600 biscoitos veganos para o Parque Francisco de Assis. O Parque Francisco de Assis abriga em Lavras aproximadamente 400 cães. E essa tarefa de produzir os biscoitos faz parte também da formação dos missionários, que poderiam seguir para outras missões, poderão, na verdade, com essa formação também, seguir para outras missões que estão a cargo da Fraternidade Federação Humanitária Internacional. Bem, nós estamos no Parque Francisco de Assis, recebendo os 33 missionários que estão fazendo a vivência missionária. E eles chegaram aqui com muito amor, trazendo alegria, trazendo essa união, né, dos reinos da natureza, principalmente hoje, que é o reino animal e o reino humano. E eles fizeram todas as tarefas, ficou tudo muito lindo, com muita harmonia. E nós fomos doar os famosos biscoitinhos para eles. E foi, assim, muito lindo a recepção que eles tiveram. Então, é uma alegria poder estar vivendo nessa vivência esse amor entre o reino humano com o reino animal. Aprender a cuidar da nossa terra, né? Cuidar de todos os reinos, levar em consideração esse pulso que tem dentro de cada coração, humano, animal, vegetal, mineral, né? E a gente conta com vocês. Posso contar com vocês? Pode. Então, no secretaria@Frater Internacional, né? Vocês podem escrever lá: Roberta, quero ir para a próxima missão, né? Que será provavelmente, né, irmão? No final desse mês, 29? 29, 30, 1 de dezembro. E nós poderemos fazer muitas coisas juntos, porque nós podemos, nós somos capazes. A gente viveu isso cada segundo desse seminário, não é? A gente pode mostrar aquela última imagem, Felipe? Porque eu tenho certeza que nós estamos saindo daqui um pouquinho transfigurados, ou não?
Então a gente conta com isso, que está dentro de nós, que vive dentro de nós, que pulsa dentro de nós, que é real dentro de nós. Não vamos nos confundir. Todo burrinho pode ser um meio de transporte para uma rainha cumprir a sua missão, né? E nós vamos ter que perseguir isso dentro de nós, essa transformação, essa transfiguração que nos foi dada a viver juntos aqui, como grupo, como família, e não deixar que isso escape pelo vão dos dedos. Porque juntos nós somos o quê? Juntos nós somos o quê? Juntos nós somos capazes, somos um. E tem um planeta para a gente socorrer. Eu só queria dar essa informação para vocês, né? Que tem um planeta para a gente socorrer e que tem muito refugiado por aí esperando que você vá dar esse abraço, esse sorriso, esse amor que só nós podemos dar. Gratidão. Gratidão imensa, Marianca, por deixar-nos esse alerta, não é? Temos um planeta para socorrer. É certo que não precisamos esperar fazer grandes coisas. É preciso começar a fazer. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Basta isso. Começar a fazer. Gostaria de agradecer muito também a fala dos colegas, né? A gente já vem traçando essas parcerias. A Comunidade Nova Terra é uma das filiadas dessa rede que é a Federação, e essa rede quer se comunicar com outras redes, né? Então aí estão os círculos, aí estão as redes de educação, de esporte, as pedagogias. Tudo é uma construção contínua. E a gente gostaria de passar, então, para encerrando, né, esse seminário, um vídeo de uma parceria que foi recém-feita lá na Colômbia, na Missão Colômbia Humanitária, com uma organização chamada Bethany. E para mostrar um pouquinho que esse caminhar, esse intuito de fazer com, ele não pode parar nunca, né? Então a gente segue fazendo. Quando chegamos na Colômbia, para esse segundo ciclo da missão, nós nos deparamos com uma realidade diferente da que conhecemos em Cúcuta. As pessoas vêm para Bogotá, por ser a capital do país, é um ponto focal e central dessa ajuda. É um ponto muito importante, onde as pessoas vêm procurando trabalho, oportunidades. Então a Fraternidade se juntou ao Grupo Interagencial de Fluxos Migratórios Mistos, que se chama GIFEM, de Bogotá e região, e junto com essas outras agências, trabalhamos o que chamamos de uma educação em tempos de emergência e de crises humanitárias, que visamos fortalecer internamente as crianças, trabalhando a resiliência, para eles poderem estar mais preparados para enfrentar e lidar com essa situação que eles estão vivendo. Dentro dessa construção conjunta que temos feito, assinamos um acordo de cooperação com a agência Bethany, que trabalha principalmente com crianças, famílias, nesse campo da proteção. Estamos trabalhando para construir, para ofertar uma maior possibilidade de acolhida e uma resposta humanitária mais propícia, com mais oportunidades, para que eles possam construir uma vida digna na Colômbia. Bom, então, nós gostaríamos de encerrar com um profundo sentimento de gratidão, e eu entendo que a gratidão é um sentimento, é uma energia que nos impulsiona a fazer com que os próximos ciclos sejam muito melhores do que os anteriormente vividos. Então, gratidão imensa. Para encerrar, eu gostaria de falar o pensamento do dia, que recebemos todos os dias. A Fraternidade tem um canal do WhatsApp, que recebemos pensamentos todos os dias que nos ajudam a fazer com que esse impulso seja cada vez mais forte. E o pensamento do dia hoje é: a cada servidor do plano evolutivo está destinada uma tarefa na manifestação da nova Terra. A cada servidor do plano evolutivo está destinada uma tarefa na manifestação da nova Terra. Pensamento do Trigueirinho, de um de seus livros. Então, gratidão a todos que participaram aqui, gratidão a todos que estão nos acompanhando. Nós temos alguns recados.
Para quem quer seguir nesse impulso de formação, sente que está com sede de conhecimento, sede de fazer, vai acontecer em Salvador, nos dias 8 e 9 agora de novembro, um evento da Pedagogia de Emergência, um evento introdutório da Pedagogia de Emergência. Então, quem tem conhecidos aí pela região Nordeste ou que está disponível para viajar e seguir se formando, 8 e 9 de novembro, o evento da Pedagogia de Emergência, sem falar no livro, né, Destroços e Traumas, que são acúmulos antroposóficos para intervenções em situações de emergência. É o livro do Bern Ruth, que é o criador da Pedagogia de Emergência. Então, ele pode ser encontrado à venda na editora Antroposófica, a venda é online. Bruna Cadlet, também uma das nossas convidadas, tem seu livro sendo vendido pela editora Insular, o livro Minha Terra Mora em Mim. Então, quem está interessado em saber um pouco mais, se inspirar um pouco mais com as histórias de vida de quem já está aí nessa caminhada buscando fazer e manifestar a nova terra, pode encontrar na Minha Terra Mora em Mim uma boa inspiração. No mês de janeiro também, nós vamos ter o Festival da Juventude pela Paz. Uma das ações e campanhas que a Federação como um todo organiza é a Campanha da Juventude pela Paz, e essa campanha tem como uma de suas ações o Festival da Juventude pela Paz. Ele acontece a cada 3 meses, o último foi em Montevidéu, no Uruguai, e anteriormente a esse tivemos em Salvador, na Bahia. E agora o próximo Festival da Juventude pela Paz acontece em janeiro, na cidade de Santa Fé, na Argentina. Então tem muita andança para fazer aí, vocês estão vendo, né? E quem gostou de vivenciar essa grande árvore mãe, que é a figueira, ou quem está curioso para conhecer, né, o que viu por aí através das transmissões, nós vamos ter, nos dias 29 e 30 de novembro e dia 1º de dezembro, um curso de agrofloresta, né? Nós temos muito trabalho com os reinos vegetal, mineral, animal aqui. Então, dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro, curso de agrofloresta, e nessa mesma ocasião vamos estar tendo, muito provavelmente, a vivência missionária. Então, acompanhe aí pelo portal www.fraterinternacional.org. E gostaríamos, então, de agradecer. Sim, eu fiquei com a tarefa super especial de agradecer a todos pela construção desse seminário. Então, nós estamos aqui encerrando o Seminário de Educação em Situações de Emergência e Respostas Humanitárias. Ficamos 4 dias juntos, foram dias muito especiais, que foram tecidos aí já há um tempo, através do trabalho grupal, com muitos parceiros. Eu fiz questão de anotar que cada uma das equipes, mas pode ser que eu tenha me esquecido de algum detalhe, então eu já vou começar agradecendo todo mundo que sabe que contribuiu para esse momento acontecer. Temos muitas equipes, né? Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que estão presentes aqui, né? Foi por vocês que esse evento aconteceu. Agradecer também a todos que nos acompanharam diretamente pelas transmissões no canal do YouTube. E aí temos que agradecer muito a essa equipe de comunicação e transmissão, que possibilitou que todos esses vídeos, tudo isso acontecesse aqui no palco de forma linda e pudesse chegar também até aqueles que estão acompanhando à distância. Muito obrigada, equipe. Agradecer muito, muito, muito a equipe de infraestrutura que teve que ficar olhando para o céu e sentindo qual era o lugar mais adequado para montar cada espaço, porque tivemos vários imprevistos de vento, de chuva, e mesmo assim fizeram de tudo para que todos pudessem ser acolhidos em cada cantinho daqui. Muito obrigada. A equipe de alimentação, nossa, que merece muita gratidão! Que bom saber que todo mundo se sentiu bem alimentado, porque Tainá, nossa, conduziu uma orquestra naquela cozinha e fez com que surgisse pratos maravilhosos. Então, muito obrigada a vocês, que muitos daqueles que serviram na cozinha saíram da sua cidade e vieram para cá só para servir.
não para se beneficiar do evento, mas para se beneficiar do serviço. Muito, muito, muito obrigada. Agradecer também à equipe de acolhimento que organizou as inscrições, organizou as hospedagens e todo o espaço para receber vocês. Muito obrigada aí, porque foi colocar cada pessoa no seu lugar, não é mesmo? Agradecer à equipe financeira, que foi aí nos ajudando a gerir os recursos para esse evento acontecer. Gratidão. E que segue buscando os caminhos, não, para que se manifeste mais doações, colaborações, para que esse e outros eventos possam acontecer. Então, estão todos convidados a colaborar, seja fisicamente, temos urnas aqui, seja através de doações por cartão. Toda a colaboração é muito bem-vinda para todo esse trabalho que é feito totalmente sem fins lucrativos e de maneira baseada em doações espontâneas e voluntárias. A gente quer encerrar o evento deixando a equipe financeira bem feliz, com todos os gastos cobertos, por favor. Agradecer também a equipe de secretaria, que organizou todo o material, né, para que esse evento pudesse acontecer. E aí tem muita gente também. Agradecer à Rede Luz, que é uma rede de parceiros que a comunidade tem, que vive aí espalhado pelo mundo, e sempre que a gente precisa deles para ancorar alguma coisa, é só fazer um chamado, que muitos vêm servir. Eles serviram E aí eu vou... Monitores, mediadores, oficineiros, conferencistas, todos vocês que trouxeram um pouco da sua luz para compartilhar com a gente nesse espaço. Muito obrigada. E, por fim, eu acho que é importante agradecer também à Fraternidade Federação Humanitária e ao Frei Luciano, que já saiu de viagem, pela iniciativa em construir um seminário em que a gente cresceu e aprendeu tanto. E para quem ficou aí se coçando, falando, nossa, eu acho que eu poderia até ter feito uma coisinha a mais, a gente gostaria de falar que a Fraternidade, ela conta com boa parte do seu corpo de colaboradores como voluntários, e estamos precisando de apoio em pessoas que saibam de design, de edição de áudio, edição de vídeo, jornalismo, programação, redação, secretaria de gestão missionária, secretaria do setor de comunicação. Então, se você manja um pouco dessas histórias e tem uma semana, um mês, um ano ou uma vida para doar, nós estaremos aqui de braços abertos para receber. E gostaríamos, então, de chamar um vídeo que mostra um pouquinho, principalmente para quem está em casa, um pouco do que aconteceu fora desse palco, nas oficinas, nas células de debate, para que a gente fique com esse gostinho de quero mais e que outros virão. Eu posso agradecer só mais uma coisa? Pode. Antes de chamar o vídeo para encerrar, eu quero agradecer ao Anderson. Agradecer por essa parceria. Gratidão. Por essa amizade, por essa irmandade tão linda que a gente construiu criando esse evento. Eu posso falar uma coisa? Pode. Eu ia fazer exatamente esse agradecimento. Ia dizer em nome de todo o grupo a nossa gratidão a vocês por toda a paciência tão amorosa com todos nós outros. Não é isso? Obrigada. Gratidão, Luciana. Obrigada.
Então solta o play que temos um vídeo ainda para ver. Na salinha logo à direita de quem entra para o refeitório, tá bem? Algumas pessoas perderam algumas coisas, então quem achou a gente dá